Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Meu nome é Fábio Nasa, apresentador da série Apometria, porque sim, Apometria, porque não, e da série Apometria, estudo de casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. O case de hoje se intitula Prosperidade Financeira. Fora da caridade não há salvação? Nós temos como um mapa mental, e aí é uma observância e pesquisa que venho fazendo, dentro do cenário espírita, kardecista, umbandista e istas da vida, nós temos aí uma grande dificuldade da parte das direções de casa, de grupo, em manter os seus espaços devido à falta de recurso. E aí explicarei um pouquinho sobre e vou discutir um pouco sobre o assunto. É muito comum, inclusive em nosso grupo, o Núcleo Vida Plena, médiuns que verbalizam a não possibilidade de contribuir com a taxa de manutenção e manutenção. Conversando com alguns dirigentes de outro grupo, vemos aí um senso comum nesse contexto e algumas mudanças de postura por parte de alguns dirigentes, tendo como taxa obrigatória de contribuição. Haja visto que temos IPTU, contas de energia, limpeza e assim por diante. Alguns dirigentes de casa umbandista hoje têm a postura de que se o médium não contribuir, ele não trabalha. E por que disto? Dentro do cenário muito criticado por nós espíritas, espiritualistas, às vezes umbandistas, não generalizando, tá? O cenário de crítica para com o cristão, para com o dízimo, os neopentecostais que contribuem com muito afinco para com a obra. Haja visto que o mapa mental desse cenário espiritual, religioso e assim por diante, é um mapa mental baseado na política da prosperidade, tá? Nós temos aí igrejas com recursos, com estrutura e assim por diante. A conta é o seguinte, o mecanismo de defesa mas está doando dinheiro para a igreja, o pastor rouba, o bispo rouba. Quem vai pagar a conta se houver desvio de recurso ou de verba não é você, é o outro, então não julgue. Faça a tua parte para com. Quem aqui, e eu vou pegar aqui uma fala de um pai velho numa casa umbandista que, retrabalhando meu mapa mental, perguntou: quantas espécies de pássaros existem na natureza? Eu disse, uma centena, eu não sou um biólogo, especialista em, mas uma centena. Quantas flores existem na natureza? Eu falei, uma centena, milhares. E aí ele disse, Deus é próspero e Deus quer que todos sejam prósperos. Retrabalhe seu contexto de dinheiro e assim por diante, e entre outras instruções que ele me deu há alguns anos atrás, quando eu estava fundamentando o Núcleo Vida Plena. Muito bem, olhando por esta ótica, começo a trabalhar um mapa mental meu que foi modelado lá na Igreja Católica. Fora da caridade não há salvação. O modelo do Cristo, que é um modelo vendido de forma errônea, de um Cristo que só tinha lá, que não lidava para com recursos materiais. Depois isso foi transferido e herdado dentro do cenário kardecista. A imagem de Chico, por exemplo, que só tinha lá seu travesseiro e sua caminha, e abrir mão de todos os seus recursos materiais para trabalhar pela humanidade. Há uma grande distância entre nós e Chico, uma grande distância entre nós e Cristo, mas também um mapeamento distorcido aí de uso de recurso, de busca de recurso material
que precisou ser desconstruído e reconstruído hoje. E hoje, na direção do Núcleo Vida Plena, que nem é um centro espírita, nem é um centro espiritualista, nem é um centro umbandista, mas é um núcleo de desenvolvimento humano e espiritual, onde existem contextos com fins lucrativos e contextos sem fins lucrativos, mas um corpo de voluntários a qual há uma dificuldade ainda de entendimento desse contexto, da necessidade de contribuição e de recurso para a sustentabilidade dos recursos sociais do grupo. Tá? Nós ofertamos trabalhos apométricos, atendimentos apométricos, em média aí 60 atendimentos para a sociedade, fora um outro grupo que trabalha com passe magnético, um projeto de assistência com benzimento, de assistência espiritual para animais de estimação, e isso precisa se tornar autossustentável. Fazer caridade sem um recurso de entrada, o trabalho finda, o trabalho cessa, o trabalho zera. E aí, o que me chama a atenção é no corpo de médiuns do grupo, e isso acontece em outros grupos. Conversando com o pai de uma outra casa, um dirigente de uma casa umbandista, ele disse que há uma contribuição obrigatória, tá? Há uma conversa com médiuns que estão desempregados, que alegam não ter condição de, isso é uma conversa em particular, e esses são colocados aí dentro de uma cota, mas há uma pessoa dentro do grupo que monitora as ações dos seus médiuns, via rede social, porque muitos alegam não ter capacidade de, mas de final de semana andam lá com fotinho no Instagram e no Facebook, no sushi, no churrasco, no barzinho, com a sua cervejinha. Costumo dizer que a contribuição dos grupos muitas vezes é o preço de uma refeição de um McDonald's hoje, é o preço de uma batata frita. Tá? Se você não se coloca à disposição e não sustenta a obra, não sustenta o trabalho, como é que você quer dar continuidade quer que isso prospere? Muito bem. É muito comum em nosso grupo este cenário, pessoas que alegam não ter a condição de, mas quando você observa a vida cotidiana dessa pessoa, ou de alguns médios, nós percebemos o contexto de ter recurso para. E por que este, quando é convidado para ir por um happy hour, para ir para um churrasco, para ir para um sushi, para ir por um contexto de entretenimento, este tem recurso, mas quando é para contribuir com o contexto social, a qual ele também bebe da fonte de aprendizado, ele bebe da fonte do exercício mediúnico dele, serviu para ele no processo de ser acolhido, ser impulsionado para cima, estar desenvolvendo-se espiritualmente, porque este não contribui. Este é o ponto de interrogação e reflexão do meu grupo, e para vocês também que dirigem grupos e vocês que fazem parte como voluntariados. Ser voluntário, estar voluntário, não isenta da responsabilidade e da coparticipação do contexto micro e macro da sua casa, desde a retirada do lixo, desde o processo de manutenção, desde a participação mas também, principalmente, da contribuição que vai compor o fundo social, material e assim por diante, para que a casa possa ter fundo de caixa, para que a casa possa ter lastro, para que a casa possa se sustentar. Senão, a direção, os responsáveis pela manutenção do corpo da casa também não tem cabeça para cuidar da vida espiritual e do desenvolvimento das questões não materiais. Muito bem. Juntos somos mais fortes em todos os aspectos. Juntos somos capazes de fomentar esse fundo de caixa necessário para uma casa que custa aí 2, 3, 4, 5 mil reais, dependendo da extensão, do tamanho da casa, da estrutura, que é necessário essa contribuição. Quando você tem um corpo de 50, 100 médiuns na casa, se cada um contribuir com a sua parte, a composição de ganho se faz presente. Reflitam sobre, pensem principalmente no mapa mental que nós trazemos e quanto à nossa crítica que nós levamos aos nossos irmãos cristãos que fazem isso e possuem casas com recurso, tá? Com recurso audiovisual, às vezes com ar-condicionado, com uma cadeira decente, com uma estrutura limpa e assim por diante. Gostamos disso, por que não ofertar a espiritualidade, a Deus, a nós,
esses recursos ou o recurso material para que isso possa ser materializado lá. É muito comum também, abrindo parênteses aqui, que muitos médios que são participativos de um grupo, quando se afastam também, largam esse contexto, esquecem esse contexto que um dia serviu para ele, e aí ele esquece que isso é necessário ou pode ser dada continuidade para o próximo. Para ele já não serve mais, talvez, por N motivos, ou porque ele já se levantou e seguiu o caminho, mas e o próximo que vai bater a casa? Por que não também ser um contribuinte para ajudar a sustentar a obra, ajudar a sustentar o trabalho, ajudar a manter o trabalho que vai servir para o outro, ok? Para o próximo. Acesse meu site www.fabionasa.com.br. Não percam mais cases de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Divulguem, compartilhem e até a próxima. Beijo, beijo, beijo.